Isso aqui se tornou um bafafá depois que o Fora do Plástico publicou. Editora publica mangá no Brasil sem licenciamento para chamar a atenção do Japão. Confira a entrevista. Depois que o Fora do Plástico lançou essa notícia aí, o assunto repercutiu demais a ponto de ir até mesmo parar na Folha de São Paulo. Editora publica mangá pirata querendo furar bolha editorial do Brasil. Eric Silva, editor da Ao Leitor com Carinho, vende clássico Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi sem os direitos autorais, né? A gente comentou brevemente toda essa situação numa live que a gente fez há um pouco tempo, mas deixamos para falar muito mais aqui nesse programa de hoje, né? Seguindo aqui na matéria da Folha de São Paulo, uma coisa que eu já acho que, em termos de jornalismo, está completamente errado é a forma como eles abrem a matéria, né? A recém-criada editora Ao Leitor com Carinho. Isso não é uma editora. Primeiro porque o tal do fundador aí, o Eric Yoshitake, que na verdade é Eric Silva, ele criou um nome japonês para parecer alguém do mundo da tradução dos mangás e tal. Até nisso ele estava enganando o público. Mas não é editora, para começo de conversa, né? Passando todo o contexto, galera, como que isso começou, tá? Ao Leitor com Carinho não tem CNPJ, o livro que ele está publicando não tem ISBN, e, a princípio, eles tentaram passar por uma editora real, e começaram a entrar em contato com alguns gibitubers pequenos, que são focados em mangá, para enviar o seu trabalho, o Urusei Yatsura, da Rumiko Takahashi. E aí, um desses youtubers desconfiou, né, de que não se tratava de um produto oficial. Como que desconfia? Muito simples. O Instagram da editora é extremamente amador, não tem CNPJ, não tem ISBN, e é uma editora que está começando agora com uma obra de uma autora grande, publicada pela Shogakukan. O brasileiro sabe da dificuldade que é licenciar grandes obras de mangá. Ainda mais uma editora jovem, recém-iniciada aí. E começou a desconfiar. E aí, originalmente, o rapaz aí se sentiu até ofendido que estavam desconfiando dele, né? E depois veio realmente a notícia, ele admitiu, eu realmente não tenho a licença. E contou uma história lá na entrevista do Fora do Plástico, de que tentou falar com um agente da Shogakukan, que cobrou muito caro pela licença, supostamente cobrou caro pela licença, e ele desconfiava se era um agente mesmo, ficou bravo de não conseguir falar direto com o Shogakukan ao invés do agente. Olha, vê se pode. É a coisa mais comum que tem, gente, é agentes intermediários, negociações entre editoras de outros países e a editora do Japão. Isso acontece com todos os mercados, tá? Francês, americano, todos. E aí ele falou, não, já que é muito caro, eu não vou fazer isso, não vou licenciar, eu vou lançar mesmo assim para mostrar para a editora japonesa que eles estão perdendo um negocião comigo. Né? A ideia era essa do cara, eu vou mostrar que eles estão perdendo negocião, vou fazer um mega produto caprichado. De lá para cá, esse assunto foi tão comentado que aí outros canais começaram a repercutir, a falar com o indivíduo. E apesar da gente em si não acompanhar a repercussão assistindo aos vídeos, nós estamos em grupos com amigos aí da indústria e tal, até mesmo membros da nossa editora, e a galera vinha trazendo prints e cortes desses vídeos pra gente ver, e cada vez mais a gente ia ficando injuriado, tipo, meu Deus do céu, essa pessoa não sabe o que está falando, essa pessoa não sabe o que está fazendo, essa pessoa está cometendo um crime, cara, um crime. Até mesmo na matéria da Folha, é colocado no final lá da matéria, o crime que ele está cometendo aqui, né? O advogado Gustavo Martins de Almeida, doutor em direito autoral, afirma que a editora infringe a lei número 9.610 de 1998, que regula os direitos autorais. O artigo 29 exige a autorização do autor para a edição, reprodução e tradução de uma obra, né? Abre aspas para o advogado. Se não houver o contrato de edição escrito, prévio e expresso com o autor original, a editora está publicando de forma irregular, sujeita a pagar indenização e a ter a obra apreendida. A Folha disse que entrou em contato com a editora Shogakukan, que não se manifestou até o fechamento desta reportagem. Bruninho, vamos falar a real? Como você mesmo já disse, esse cara é um picareta de marca maior. A real, né? É que não existe isso de que eu quero chamar a atenção das editoras, porque eu quero fazer um serviço para o público. É mentira. Sabe o que esse cara queria fazer?
Ele queria dar uma de bacana e de esperto. Ele queria publicar esses livros, ele ia vender para esse público, fingindo que ele é uma editora, que ele é alguém competente, e ele achou que só ele era esperto, que todo mundo era burro, que ninguém não quer reparar. Todo mundo reparou. Ele queria se passar despercebido nessa parada. E a hora que a carapuça caiu, ele inventou uma historinha. Não, eu quero chamar atenção. Quer chamar atenção o Katsu, bicho. Chama atenção, é puta mentira isso. Saca? A conversa dele é o que mais irrita depois, né, cara? Mano. Irrita isso, achar que todo mundo é idiota, cara. Eu tenho alguns materiais aqui em casa, por exemplo, eu gosto muito de Conan, eu coleciono Conan. Tem um rapaz que faz álbum de figurinha, e ele faz álbum de figurinha para fãs. É uma coisa vendida na internet, só entre os grupos de WhatsApp e tudo tal. E o cara faz 50 álbuns, alguma coisa assim. Eu tenho um álbum desse. Ele não quer se passar por nada original e tal, mas de forma alguma. Ele faz ali pra brincar, né? Ele faz, é uma brincadeira, é uma publicação independente. Ele não tá dizendo que ele é uma editora, ele não tá fazendo nada disso e tal. Não vou dizer que é a coisa mais certa do mundo, porque existem direitos autorais, existem direitos de imagem envolvido e tal, eu sei disso. Mas ele não tá mentindo pra ninguém, cara. Ele não tá chegando e falando assim, olha, eu sou a nova editora que veio salvar o mercado. Mano, o que esse cara tá fazendo é atroz, cara. É atroz. Sabe o que chegou na gente lá, né, de vários relatos dele, né, a galera printando e trazendo cortes pra gente ver, ele dizendo que ele estava insatisfeito com o que as editoras de mangá estavam fazendo e que ele veio para dar uma chacoalhada e movimentar o mercado, né? Aí eu pergunto assim, o que ele está fazendo de diferente? Eu falei numa live minha recente, que eu fiz uma live sozinha, né? O formato do mangá é 15,5 por 22, colado e costurado, com sobrecapa e papel offset e card no meio. É o nosso formato. Que ele Exatamente! É o nosso formato. O filho da mãe pegou exatamente o nosso formato. 15,5 por 22, sobrecapa, papel offset, etc, capa cartão, com card, ainda vai piorar, e fez idêntico. Que revolução que você tá fazendo, amigo? Não, detalhe, Drago. Tô falando diretamente com você. Que revolução que você tá fazendo, mano? Sendo que o formato 15,5 por 22 foi criado por nós aqui da Editora POC Nanquim, porque na época que a gente abriu a editora, a gente falou, não vamos fazer nem o formato que a Panini faz, nem o da JBC, nem o da Devir, vamos chegar num formato que a gente julga ideal e que encaixe para todos os mangás possíveis. De lá pra cá, a Comic Zone faz o mesmo formato, e agora esse cara faz o mesmo formato, porra! Sim. O que você ia falar, Daniel? Não, e é uma revolução com uma autora que é publicada no Brasil já, sabe? Nem isso, é tipo o nosso mesmo formato de uma autora já conhecidíssima no mundo e bem publicada no Brasil, né? Publicada pela JBC e pela Panini já. Então, Rumiko Takahashi sai aqui, o Inuyasha e o Ranma Meio pela JBC, e o Mao tá saindo pela Panini, se eu não tô esquecendo de nenhuma obra. Essas editoras certamente já falaram com os agentes deles lá. Certamente. Muito provavelmente já estavam podendo, inclusive, estar negociando Urusei Yatsura. E agora, ou vai vir um processo direto do Japão, por meio de algum órgão brasileiro, o que já aconteceu recentemente, o Fora do Plástico publicou uma matéria também, de que sites de pirataria de mangá, de scan, aqui no Brasil realmente, foram fechados pela Polícia Federal e os donos foram apreendidos. Então, esse cara tá ferrado. Ou a editora brasileira que licenciar vai dar o processo aqui para esse rapaz. Então, cópias. 1.000 cópias, cada uma custando R$70. Isso é mais caro do que edições do 2 em 1 licenciadas da Panini e da JBC, por exemplo. É mais caro. O bicho tem a pretensão de chamar a atenção do Japão. Bicho, ele vendeu tipo 100 cópias até agora. Você vai chamar a atenção de quem? Só vai chamar pelo crime que você tá fazendo. Porque de venda mesmo não estourou nada. Tipo, tá sendo ridículo. É um trabalho ridículo que ele tá fazendo. R$ 79,90 sem pagar royalties, Danielzinho. Ele deve ter pego algum scan na internet e deve ter algum... Como ele disse que fez? Como é que ele fez a tradução disso? Comprou os volumes originais japonês, pagou R$2.400 e escaneou e tratou as imagens ali. É isso. Aqui fala assim, ó, na folha. Silva disse que levou 7 meses para realizar o projeto. Comprou os originais do Japão por R$2.400, escaneou e fez o tratamento das imagens digitais. Contratou um tradutor de japonês e uma revisora de textos, a quem deu os créditos no livro com nomes fictícios, para não implicar os profissionais. Então, supostamente,
temos tradutores e revisores, supostamente ele não usou IA. Aí ele fala, o responsável pelo projeto sou eu, ele não quer deixar ninguém na reta. A matéria diz aqui, o editor investiu R$ 23.600 de recursos próprios para a impressão de 1.000 cópias, e até o momento vendeu cerca de 100 livros por R$ 69,70 a unidade. Urusei Yatsura foi publicado no Japão em 34 volumes, na revista Weekly Shonen Sunday, entre 1978 e 1987. Ele promete a publicação integral da obra dividida em 15 volumes, apesar de reconhecer que não tem autorização legal para a venda do livro. Foi assim que rolou o negócio. Não, outra coisa que é patética demais, mandaram pra gente foto do expediente, né? Do expediente. E no expediente do livro, eu tô vendo aqui, ele tenta se passar como uma editora verdadeira. Ele tenta se passar por oficial, realmente. Ele fala, ó, published by ao leitor com carinho, under exclusive license. Ele fala lá. Depois coloca embaixo, é proibido reproduzir, copiar, digitalizar, escanear, apresentar, transmitir, etc. uma parte ou a totalidade desse livro sem autorização. Exceto nos casos previstos pela Lei de Direitos Autorais. A reprodução eletrônica deste livro por terceiros, como prestadora de serviço, também não é permitida. Ô, Eric, faça-me o favor, né, meu amigo? Que papelzinho. Meu Deus do céu. Ridículo. E ele não sabe nada de nada, Drago. Saiu no Fora do Plástico. Tá brincando, né, cara? Tá brincando. É um cara que não entende nada de processo gráfico. Já se vê pela capa que não entende nada de design. Já se vê pela picaretagem no direito autoral aí que ele é realmente um criminoso, também não entende nada de como funciona o mercado, e nada de processo gráfico, né? Tem uns livros ali que tem página ímpar, tipo, ele tem paginação ímpar, tô ligado. Se peça os cadernos, né? É até possível fazer isso, mas é um método meio idiota, sabe, de pensar os cadernos da gráfica, assim, né? Você vê que o cara não tem noção nenhuma de absolutamente nada. Só que ele fala ali com uma prepotência, com uma coisa, tipo, eu sei porque eu sou fã, eu coleciono desde 87, eu tenho 40 mil livros, não sei o quê. Bicho, não é porque você é fã que você entende o que você está fazendo, pelo amor de Deus, coloquem isso na cabeça, você e todo mundo que assiste ou escuta a gente aqui. Fã não necessariamente significa que você sabe, não é porque eu sou fã de seriado médico que eu vou fazer cirurgia, gente, pelo amor de Deus, para de achar que vocês entendem qualquer coisa. Tem muito isso, né? Eu sou fã, vou lá e faço. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona a coisa, não. Estuda antes, se prepara, entenda o mercado, faça as coisas direito, porque a chance de você fazer uma cagada criminosa é muito grande, né? Eu vi alguns comentários também na internet que a maioria tá achando deplorável que esse cara tá fazendo, né? A gente se recusa a chamar de editora, porque não é editora. Para você ser uma editora, você precisa muito mais do que um CNPJ, e ele nem isso tem. Mas tem algumas pessoas... na matéria do Fora do Plástico que tem, né? Que ele falou que os custos de abrir uma empresa no Brasil são altos, não sei o que. Ele fala uma merda dessa, né? Então, o cara não quer lidar com as responsabilidades, né? Eu não quero lidar com as responsabilidades, mas eu quero enganar o público. Ele tenta se passar como uma editora séria e um mangá de verdade e tal, só que ao mesmo tempo ele vai lá e coloca todo mundo com codinome. Então é premeditado demais a coisa, sabe? Ele tá passando perna na Shogakukan, tá passando a perna na autora, em todos os leitores, possivelmente ele passou a perna nos seus colaboradores, se é que eles existem mesmo, como o Bruno falou, e às vezes foi inteligência artificial. Foi tudo IA, cara. Você acha que o cara foi lá e pagou um tradutor? O cara fez tudo, e aí não vou dar o crédito dele. Que profissional não quer o seu crédito num livro? Isso faz parte de currículo. Todos os profissionais exigem que seu nome esteja lá, e isso daí, porra, você só não coloca se o profissional de fato não queira. Tem essa, então, cara. Pelo expediente que ele fez, pelo expediente que ele fez, já dava a entender que ele queria se passar para uma editora oficial. Isso, ele tenta passar, e é tudo premeditado, sabe? É um negócio planejadinho, assim, para aplicar um golpe, né? O que ele tá fazendo é um golpe, né? Um golpe. E o discurso é irritante demais, cara. E aí, alguns comentários, como eu tava dizendo, falando assim, nossa, mas mesmo assim ele conseguiu uma qualidade superior à de algumas editoras, etc e tal, se baseando pelas imagens, né, que tem dele mostrando o livro pronto e tal, e algumas pessoas que receberam o livro, etc. Gente, aí eu fico indignado, cara. Mano, esse cara, ele não tá se passando por uma gráfica, gente. Ele tá se passando por uma editora. E um livro não é só a parte gráfica, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que falar isso para algumas pessoas ainda. Não é impressionante, mano. O cara pega, por mais que a gráfica tenha feito bonitinho,
o livro dele, é gráfica, galera. Ele não tá se passando por gráfica, ele tá se passando por editora. Então você tem que avaliar um monte de outras coisas, tradução, diagramação, letreiramento, adaptação de texto. Só aqui na editora Pipoca e Nanquim nós somos em 16 profissionais para fazer tudo do livro. Desde divulgar até letreirar, fazer licença, fazer contrato, aprovar, criar capa, um monte de etapas que estão de produção. Então você desconsiderar isso e se basear apenas na sobrecapa, no acabamento colado e costurado, porra, pelo amor de Deus, gente. Mas tem mais um aspecto também. O cara poderia ter entregado um livro na qualidade Kozak Naif, saca? Uhum. Poderia ter arrebentado. Não interessa, tá fazendo coisa errada, bicho. Pois é. Tá fazendo coisa errada. Mano, não tem que defender gente que faz coisa errada nesse nível, cara. Você tem que dar tapa na cara. É isso que tem que fazer. Dá raiva, cara. Tem que dar tapa na cara, não tem que alisar, não tem que passar a mão e falar assim, ai, mas o livro dele tem que ficar bonitinho. O cara tá passando a perna nas editoras brasileiras, tá passando a perna em leitores brasileiros, passando a perna na Shogakukan, que nem o Daniel falou, na autora, em todo mundo. Tá fazendo uma coisa ridícula. Porra, pelo amor de Deus, gente. E com o potencial assim, de prejudicar todo o mercado, né? Qualquer maluco que tá defendendo esse cara aí não tá pensando nisso, né? Porque com uma dessa aí, ele tá fechando porta de um monte de coisa. É fácil pegar má fama, né? O mercado brasileiro publica as nossas coisas pirata. Não dá para acreditar nos brasileiros porque eles não pagam o direito autoral. É fácil de pegar esse tipo de má fama. O mercado brasileiro ele foi queimado com muita editora japonesa por conta de trabalhos ruins anteriores, né? Sim, aí depois de muito tempo de editoras sérias, as mais estabelecidas do mercado, a JBC e Panini, e as outras pequenas, inclusive a Pipoca e Nanquim, depois de um trabalho muito sério que a gente vem fazendo, sabe, há alguns anos aí, se restabeleceu a confiança de praticamente todos os licenciantes japoneses, sabe? E aí hoje em dia a gente tem um mercado muito interessante de mangá sendo publicado aqui. E se, sei lá, você acha que o seu mangá favorito não foi publicado no Brasil e isso te dá o direito de publicar por conta própria, porra, tá redondamente enganado, sabe? Uma hora ou outra esses mangás vão sair do jeito certo pelas editoras que pagam direitinho, sabe? Então isso também é birra, é uma coisa muito infantil que denota um mau caratismo sem tamanho. Esse potencial prejudicial me preocupa muito, sabe? Tipo esse maluco aí queimar o filme do Brasil com a Shogakukan, sabe? Pode pegar muito mal, e já está pegando mal com certeza, sabe? Com certeza. É tipo quando, falando de uma forma mais simples, é tipo quando algum turista faz uma coisa horrorosa em um determinado país, e aí todo mundo, lá, ó o Brasilzão fazendo coisa, tinha que ser brasileiro, sabe? Essa predisposição de julgar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo saco. Eu acho que isso não vai acontecer, porque realmente tem um trabalho muito sério das editoras aqui. Mas que pode acontecer, pode, mano. E se a moda pega e aparece mais 5 malucos querendo fazer a mesma coisa, começa a embolar o mercado, de repente o próprio fã não sabe mais, esse aqui é pirata ou não é? Esse aqui é oficial ou não é? Então, nossa, já pensou um cenário desse? Coisa louca, cara? Com a internet hoje em dia, na maneira como a informação se dissemina com velocidade, né? Sim, pode acontecer. E pode fechar a porta para novas editoras sérias, gente. O lance é também que pode fechar a porta com novas editoras sérias. Pipoca e Nanquim em 2017. Se tivesse rolado esse bafafá todo imediatamente antes da gente querer publicar mangá. Nossa, pois é. Chega lá pela primeira vez com a Shogakukan, Kodansha, qualquer editora japonesa e fala, olha, somos uma editora nova, lançamos 3 livros aqui, queremos comprar o direito autoral. Se aconteceu isso, essa bomba imediatamente antes da gente, uma editora séria, se propor a negociar, os caras vão falar, xixi, editora nova, foda-se, não vai nem ler e-mail, não vai considerar nada, não vai querer. Vai fechar a porta para novas editoras sérias que querem realmente publicar mangá do jeito certo e melhorar a qualidade de todo o nosso cenário de publicação aqui. Vai fechar a porta para essas novas editoras, sim. Talvez continue, claro, com as já estabelecidas, com as grandes e tudo mais, mas que fecha a porta para novas editoras negociar títulos legais aí, fecha com certeza. Com certeza. E você falou certinho, se isso tivesse sido feito em 2017, a gente tinha se lascado, por exemplo. Tinha se lascado. Tentando fazer um trabalho sério. E aí a gente aqui fica particularmente injuriado, porque a gente sabe a dificuldade que é. Pra gente publicar o nosso primeiro mangá, a gente lutou muito, mano, pra fazer isso daí, sabe? E aí o cara vai falar, porque supostamente ele conversou com a gente. Até isso eu duvido, tá, galera? Eu também duvido. Até isso eu duvido, porque a gente manda mensagens para algumas editoras que a gente nem resposta tem, e olha que estamos falando da nossa editora, que já tá com 8 anos de idade e tem mais 50 mangás no catálogo, tá? O número 50 foi o Zona Fantasma, já tem um tempo, então já passamos de 70, na verdade, mangás no catálogo. E então, ele diz que entrou em contato. Vamos supor que a história que ele falou é real.
Entrei em contato, achei caro demais, e eles não quiseram licenciar para mim, porque ele disse que além de caro, a Shogakukan não teve interesse. Então ele vai fazer pirata. Olha, você não acha que é um negócio, tipo assim, correr para um atalho fácil da criminalidade, em vez de tentar o caminho difícil, que é o que a gente fez, a gente trilha, de tipo, a gente não conseguiu de cara a série que a gente gostaria, então vamos pegar outras séries que a gente quer também, e que agora são mais acessíveis, para depois aí provar para o outro licenciante que a gente tem competência certa, sem pegar nenhum atalho. Não é uma espécie de fraqueza também isso, Alexandre? Do tipo, é muito difícil, então eu vou correr pelo caminho fácil que é piratear. Isso não injuria a gente, cara? É isso, cara. E o maluco ainda me fala que outras editoras no Brasil também fazem isso e ninguém fala nada. Ele disse que a New Pop já fez isso no passado e disse que a Panini tem gato até hoje, ele usa esse termo. A Panini até hoje tem gato lá dentro, como quem diz, também pirateia e ninguém fala nada. Se ele, juro pra vocês, se tivesse colocado nós nesse meio aí, mano, a gente tinha mandado um processinho já pra esse camarada. A gente já teria mandado o processinho. Ele falou, tem que provar. O que você tá falando aí, cara? Prova agora, exatamente. Panini, New Pop, abre o olho aí, tá bom? Abre o olho. Eu tenho amigos dentro de todas as editoras, já falei com a galera JBC, perguntei se eles estão sabendo, já conversei com os tradutores, perguntei se estão sabendo. Enfim, o que esse cara tá fazendo é muito sério, cara, e é muito feio. Eu nunca achei que eu fosse ver um negócio desse sendo feito em 2025, galera. Pois é, bicho. Nos anos 70, 80, 90, que a internet não estava ainda disseminada como é hoje, até se entendia um maluco vir querendo fazer uma parada assim. Mas hoje, cara, você pode marcar a autora em qualquer rede social. Caralho, o cara tá achando que é Velho Oeste, cara. Pelo amor de Deus. Isso deixou a gente muito injuriado, pessoal. Muito injuriado. Muito injuriado. Todos esses depoimentos dele, eu vi que ele fez uma live aí, sei lá onde, mas eu não tive saco pra assistir, então, porque eu não vou ficar dando palco pra maluco. A gente também, viu os cortes dessa live aí. Daniel, era tanto o entrevistador quanto ele só falaram desinformação. Não tem nada ali que é real. Quem assiste a live achando que tá vendo dois caras que sabem o que estão falando, tá sendo completamente ludibriado. É só besteira, mano. Só besteira. Antes de você continuar, na minha live, me mandaram um superchat perguntando assim, Bruno, você acha que esse rapaz assistia o Saga da Editora e aprendeu com vocês a como fazer quadrinho para pegar e fazer o dele? Eu respondi, não, com certeza não, porque se ele tivesse visto o Saga da Editora, não tava falando tanta bosta. É isso. Mas você ia dizer, Danielzinho, dessa live aí? Não, e tudo que eu leio dele, assim, ele tem essa narrativa que ele criou, inventou aí para tentar se justificar do crime, mas ao mesmo tempo é tudo muito, sei lá, um clichê, uma coisa meio tosca demais, as coisas que ele fala. Tipo, quando ele fala dos mangás dos anos 80 e 90, ele fala no Fora do Plástico. Essa época marcou profundamente a formação de muitos leitores e tem obras bastante originais com foco no entretenimento e diversão. Carrega uma inocência muito gostosa. Tipo, que merda é essa que você tá falando, cara? No Instagram dele, alguém me mandou o print aqui, que é tipo na divulgação lá em fevereiro. Ele pôs assim, cansado de publicações profundas e filosóficas? Venha conhecer nosso catálogo. Tipo, ele preza por uma coisa rasa. Nosso catálogo, no plural, como se ele fosse uma editora muito grande. Não, é de injuriar, cara. Inacreditável, cara. É inacreditável. Concluindo, mesmo que nada disso estivesse acontecendo, porque tem bastante gente falando, ao comentar mais sobre ele, mais palco vocês dão. De fato, isso falando não só da gente, óbvio, falando da internet como um todo, né? Mas é claro, não tem como não comentar um negócio desse. Depois que o Fora do Plástico trouxe à tona, todo mundo ficou injuriado. Ele tá tendo os 15 minutos de fama dele. Eu não acho que da melhor forma possível, pelo contrário. É um cara que tá completamente queimado. Se uma hora ele quiser fazer uma coisa séria e regularizar a parada, o que começa dessa forma, com desconfiança e tal, nunca vai vingar. Então esse cara já tá completamente queimado. Mas mesmo que nada disso tivesse acontecido e que ele tivesse se passado por uma editora oficial e conseguisse realmente enganar todo mundo, mesmo assim esse cara não ia conseguir publicar os 15 volumes, pessoal. Se você aí acha que vai conseguir ler Urusei Yatsura completo em 15 volumes por Ao Leitor com Carinho, você não vai. Ainda mais agora. Antes também já não daria, ainda mais agora. Porque o sujeito, ele acha que é fácil vender 1000 cópias de quadrinho. Ele vai descobrir agora o quão difícil isso é. Ainda mais sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum parceiro comercial forte. Porque uma editora também tem isso, parceiros comerciais. A gente tem aqui grandes parceiros, lojistas, distribuidores, agentes que estão aí vendendo
pra gente os nossos trabalhos brasileiros em outros países e também promovendo a nossa editora para outros licenciantes. Olha, falem com a Pipoca é muito boa, a gente tem pessoas nos ajudando. Um cara desse, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum profissionalismo, sem saber o beabá, o básico do básico do básico do mercado, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Esse cara, ele sofre do efeito Dunning-Kruger. Já ouviram falar disso? Quanto mais você é ignorante sobre o assunto, mais você acha que você é capaz de fazer aquele assunto, né? Ao contrário, quem tem muito conhecimento sabe da dificuldade que é e muitas vezes nem ousa fazer porque, puta, é muito difícil para mim. Quando o cara é muito ignorante sobre o assunto, ele não sabe da dificuldade que é, ele não sabe o quanto ele não sabe, ele tem a soberba de achar que pode. Esse cara tá passando exatamente por isso. E ele não vai conseguir, galera. É lamentável. Como diria Boris, isto é uma vergonha. Você sabe que eu tava reticente em gravar essa notícia aqui, viu, gente? Abrindo o coração, que eu falei, puta, dá mais palco ainda pra esse cara, falar o nome da editora, dar mais divulgação, sei lá, chamar atenção para isso. Já tem muita gente falando, mas foi bom, assim, foi bom para desopilar um pouco, foi bom pra gente colocar alguns pingos nos is aqui. Para tirar do nosso sistema. Porque realmente o que ele está fazendo é errado de todas as maneiras, maneiras. Não dá. Se você apoia de qualquer modo ou passa pano pro trabalho que esse cara está fazendo aí, você está sendo cúmplice de uma atitude criminosa e muito prejudicial pro mercado, sabe? Não dá para falar nem que você é fã de quadrinho. É lamentável, mano. Eu nunca achei que eu fosse ver isso, velho. Quando eu vi, eu fiquei muito puto mesmo. De deixar muito puto. Só para encerrar aqui o Clarim, definitivamente, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: todo mundo aqui é fã porque alguém fez alguma coisa que a gente admira, sabe? Um autor publicou alguma obra, uma autora fez um mangá foda, alguém dirigiu um filme interessante e a gente se tornou fã daquilo. No momento em que não se paga direito autoral, que é o básico de se fazer em qualquer meio que a gente vive, o básico do meio artístico, você está desrespeitando quem criou aquela obra. Não dá para se dizer fã de nada se você não respeita quem criou aquela parada, sabe? Então o que ele fez, por si só, é um desrespeito sem tamanho com a Rumiko Takahashi, sabe? De que adianta você falar que é pro fã com carinho, que é uma obra que você ama muito, que você cresceu lendo, sei lá o que, essa pataquada toda, se você não respeita o básico, que é pagar devidamente a autora que fez essa parada, sabe? É isso, a gente tá falando disso, tem tudo isso que a gente comentou, mas se esquece que o direito autoral é para pagar devidamente o artista que tá lá no comecinho do processo e faz tudo que a gente gosta aqui, sabe? Não se esqueçam disso, que apoiar uma merda dessa aí é desrespeitar completamente o artista, né?